do cabelo. Muito boa tarde. É com grata satisfação que declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul, a primeira sessão do ano. É com muita satisfação que vejo, que reencontro os colegas, todos com saúde, com disposição para mais um ano de trabalho. O doutor Rogério, na pessoa dos seus servidores, o doutor José Osmar Pumes. Então, declaro aberta esta sessão e esperamos que este ano de 2021 seja o ano da retomada da saúde, já com a vacina circulando, iniciando os primeiros passos entre nós. Isso é muito positivo. Nós temos que agradecer e pedir a Deus que nos ilumine para nossas decisões aqui nesse tribunal e nos dê saúde a todos e a todos os nossos familiares e a toda a nossa assistência. Então, saúdo para isso o eminente desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo de Effenteler, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, minha saudação ao doutor José Pumes, ilustre procurador eleitoral, saúdo o doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúdo a todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Então, colegas, vamos ao primeiro julgamento do ano, de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, é o recurso 060047775, de Pelotas, um recorrente Vamos em Frente, é uma coligação de Pelotas, Vamos em Frente. Eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência. Saúdo todos os demais componentes dessa Igreja Corte. Saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os servidores deste tribunal. Uma saudação também a toda a nossa assistência, aos advogados e aos demais que nos assistem, e um desejo também de um 2021 próspero e com muita saúde, principalmente para todos nós. Senhor presidente, nesse caso específico, trata-se de um recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 164ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pelo candidato Adolfo Antônio Feder Júnior, em face da coligação Vamos em Frente Pelotas, para fins de determinar que a parte representada se abstenha de exibir a propaganda impugnada em inserções ou programas do horário gratuito, uma vez que utilizados recursos de computação gráfica, o que é vedado pela legislação eleitoral. A sentença foi de parcial procedência, como dito, proibindo a veiculação da propaganda com o uso de computação gráfica no horário eleitoral gratuito na TV e reconhecendo a inexistência de norma restritiva no que diz respeito à veiculação na internet. Nesse sentido, considerando que houve o término do horário de propaganda eleitoral e que não há discussão a respeito do cabimento de multa, unicamente a respeito do cabimento da propaganda, da utilização da computação gráfica no horário eleitoral, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela perda do objeto do recurso, senhor presidente. Muito bem, muito obrigado. Com a palavra, então, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Presidente, saudando todos os colegas, e, assim como ao nosso procurador eleitoral e aos funcionários, da pessoa do doutor Rogério Vargas e aqueles que nos assistem, o voto é exatamente no sentido de estar prejudicado o recurso. Muito bem. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação aos votos já lançados na rede. Em não havendo, então, recurso 060047775, de Pelotas, a unanimidade julgaram prejudicado. O próximo é o recurso 0600124/23, procedência Gravataí, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, também um recurso da coligação Gravataí não pode parar, dos republicanos. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações,
Neste caso, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 71ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação por propaganda irregular na internet, apresentada pela coligação Toda a Força para Gravataí, para determinar aos representados coligação Gravataí Não Pode Parar e Luiz Ariano Zafalon a remoção do material reproduzido na folha 9, condenando-os ao pagamento de multa, no valor de R$ 8.000. Na origem, portanto, foi ajuizada a representação em razão do impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral no Facebook, sem observância das regras legais, uma vez que é ausente a devida identificação do contratante. Confirmada a ocorrência da irregularidade, a sentença julgou procedente a representação e aplicou a multa referida de R$ 8.000 aos representados. Diante da inexistência de controvérsia acerca da prática ilegal, que se encontra descrita no artigo 29 da Resolução TSE 23.610, de 2019, tem-se como impositiva a aplicação da multa prevista no parágrafo 2º do referido artigo, ou seja, não há espaço para indagações quanto à boa-fé ou erro, como pretende a parte recorrente, sendo suficiente a constatação da irregularidade, sobre cuja existência não se discute, como dito. Portanto, entende o Ministério Público Eleitoral que deve ser mantida a sanção fixada pelo juiz ACOP, pois adequada ao caso, uma vez que estabelecida próxima ao mínimo legal, considerando que, embora retirada do ar a propaganda logo em seguida, ela chegou a ser exposta aos eleitores, conforme fundamentação da sentença. Nesse sentido, é o parecer, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, minha saudação a Vossa Excelência, minha saudação ao desembargador Armínio, demais colegas, o desembargador Thompson, desembargador eleitoral Gerson, desembargador eleitoral Gustavo, desembargador eleitoral Amadeu Butelli, nosso culto procurador, doutor Pumes, doutor Rogério, cuja pessoa saúdo a todos os funcionários. Quero, presidente, pedir vênia para também fazer minha a sua saudação inicial, no sentido de que realmente este seja o ano da recuperação e da saúde para todos nós, e que, oxalá, todos, indistintamente, possamos ganhar a vacina e privilegiar sempre a vida. Então, acima de tudo, saúde para todos nós. Uma alegria estar de volta, e no que se refere ao processo, eu também estou votando no mesmo sentido do nosso procurador eleitoral, mas apenas reduzindo de 8.000 para 5.000 o valor da condenação, porque, de fato, é inexpressiva realmente a cifra em relação a este processo. Não chegou a R$ 5,00 as despesas para a correção, mas, de fato, não há como deixar de aplicar a multa, porque a lei, não obstante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eles, per si, não retiram a multa que efetivamente deve ser aplicada. No entanto, dada a inexpressão das despesas feitas para a correção, eu estou reduzindo de 8.000 para 5.000 a multa, e é como estou votando, presidente. Muito bem. Consulto os colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. Em não havendo, então, podemos proclamar o resultado. Recurso 060.01.24.23 de Gravataí. A unanimidade deram parcial provimento ao recurso para reduzir a multa ao patamar de R$ 5.000. O próximo julgamento é o recurso 060.000635, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, procedência de Novo Hamburgo, recurso interposto pelo Partido Social Democrata de Novo Hamburgo, democrata brasileiro de Novo Hamburgo. Com a palavra, o eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Novo Hamburgo, na forma do artigo 9.096, da Lei 9.096 de 95, regulamentada pela Resolução TSE 23.464, de 2015. A sentença julgou desaprovadas as contas do partido, com foco no artigo 14, parágrafo 3º, combinado com o artigo 46, 3A da Resolução TSE, número 23.464, uma vez que o partido recebeu o valor de R$ 26.853,71 proveniente de fontes vedadas,
exercentes de cargos de chefia e direção. No entanto, devolveu, fora do prazo legal, a quantia de R$ 16.480,53 aos doadores originários, remanescendo o montante de R$ 10.373,18. Foi determinado também o recolhimento dessa quantia ao Tesouro Nacional, acrescido da multa de 10% e a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses, nos termos do artigo 47, inciso 1 e 49, parágrafo 2º, inciso 2 da Resolução 23464. O partido recorreu e requer preliminarmente seja declarada a nulidade da sentença, com fulcro no artigo 489, inciso 2 e parágrafo 1º, incisos 4 e 5 do CPC, sob a alegação de que o juiz Ocó não procedeu à abordagem da tese de constitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096 de 95, introduzido pela Lei 13.831 de 2019. Subsidiariamente, postulou que seja reconhecida a constitucionalidade do referido artigo 55D, sendo reformada a sentença para fazer elidir do montante condenatório o valor de R$ 11.362,68, que corresponde ao somatório das doações realizadas por ocupantes de cargo de livre nomeação e exoneração filiados a partido político. E caso não sejam providas as teses de nulidade da sentença e constitucionalidade do dispositivo em debate, seja o feito readequado ao artigo 24 do Decreto-Lei 4657 de 1942, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Preliminarmente, então, o que postulou recorrente é que seja decretada a nulidade da sentença, devolvendo-se o feito à origem para novo julgamento. Conforme consta das razões, abre aspas, a decisão impugnada incide no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, quando deixa de abordar e não apenas relatar os argumentos deduzidos pelo recorrente em defesa da constitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, em especial pelo contraponto ofertado às premissas suscitadas pelo parquet em plenário, quando do julgamento do RE 3592. Entendemos que não existe razão ao recorrente. A simples leitura da sentença, que acertadamente desaprovou as contas do partido recorrente, revela que o juiz Ocó fundamentou expressa e concisamente seu entendimento acerca da inconstitucionalidade da anistia concedida no artigo 55D da Lei 9.096, quando asseverou verbis. Com efeito, a anistia concedida pelo artigo 55D da Lei 9.096 de 95 prejudica a isonomia e a segurança jurídica do processo eleitoral, pois estabelece benefício que fortalece o partido que arrecadou recursos financeiros de fonte vedada, em detrimento daquele que, em estrita atenção às regras, recebeu contribuições e doações tão somente de fontes regulares. Portanto, o magistrado reforçou acerca da inconstitucionalidade do artigo 50 e da segurança jurídica do processo eleitoral conjugado proferido por esse egrégio tribunal nos autos do recurso eleitoral 3592. Por isso, também entendemos que se afigura desnecessário que sejam novamente enfrentados os fundamentos e argumentos que embasaram a aludida decisão dessa Corte Regional, conforme bem destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos da sentença. Entendemos que essa preliminar deve ser rejeitada. No que diz respeito ao mérito, o partido postula seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 55D, sendo reformada a sentença, para afastar do montante condenatório o valor de R$ 11.362,68, que corresponde ao somatório das doações realizadas por ocupantes de cargo de livre nomeação e exoneração filiados a partido político, e caso não sejam providas as teses de nulidade de sentença e constitucionalidade do referido dispositivo, que seja feito readequado ao artigo 24 do Decreto-Lei 4657. Entendemos que não tem razão o recorrente. A unidade técnica da Justiça Eleitoral, em cumprimento ao despacho do juiz Ocó, para que fosse expedida a manifestação acerca dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo partido na defesa, apontou no item 3 da sua manifestação, abre aspas, considerando a existência de recursos provenientes de fontes vedadas no valor total de R$ 26.853,71, correspondente a 39,9% dos recursos financeiros arrecadados em 2017, mantém a recomendação pela desaprovação das contas com base na previsão do artigo 14, parágrafo 3º da Resolução TSE 23464, de 2015, que define como irregularidade grave o não recolhimento dos recursos provenientes de fontes vedadas ao Tesouro Nacional no prazo legal.
Por fim, ressalto que, por ocasião do julgamento, será necessária apreciação jurisdicional acerca da pertinência das devoluções de contribuições procedidas pelo partido aos seus filiados fora do prazo legal, no montante de R$ 16.480,53, cujos nomes dos doadores, datas e respectivos valores encontram-se relacionados no relatório de folhas 246 e 247, fecha aspas. Com base nessa manifestação, e diante da comprovação de que o partido devolveu aos doadores originários o valor de R$ 16.480,53, apontado pela unidade técnica como irregular, uma vez que proveniente de fontes vedadas, o juiz Ocó, mesmo tendo a referida devolução se efetivado fora do prazo legal, previsto no parágrafo 5º do artigo 11 da resolução TSE 23464, entendeu por excluir aquele valor, remanescendo, no entanto, a quantia de R$ 10.373,18. Entendemos que a sentença andou bem quando desaprovou as contas da agremiação partidária ante a comprovação do recebimento de doações de detentores de cargo de chefia ou direção. Quanto à irregularidade, as contribuições anteriores a 6 de 10 de 2017 estão regidas pelo artigo 31, inciso 2 da Lei 9.096 e as posteriores àquela data pelo inciso 5 do mesmo artigo, com a redação dada pela Lei 13.488 de 2017. Mesmo na redação anterior, o referido dispositivo restou interpretado pela Resolução TSE 23585 de 2007, segundo a qual foi pacificado que o conceito de autoridade abrangia os detentores de cargo de chefia ou direção demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta da União, Estados e municípios. Posteriormente, a Resolução 23464 não deixou dúvida de que os exercentes de cargos de chefia e direção se enquadram no conceito de autoridade pública, para fins de redação prevista no artigo 31, inciso 2 da Lei das Eleições, com a redação vigente à época dos fatos. Portanto, no exercício de 2017, não havia dúvida a respeito de quem era considerado autoridade pública para fins de vedação legal. A jurisprudência do TRS posiciona-se de acordo com a linha de entendimento do TSE expressa na Resolução 22.585, como consta dos precedentes juntados ao parecer que se encontra nos autos, especificamente recurso eleitoral 2971, de 19 de 12 de 2016, relator, desembargador Jamil Andraus Rana Banura. A prestação de conta 5773, de 3 de 5, acórdão de 3 de 5 de 2016, relator, desembargadora Eliselena Chifino Robles Ribeiro. E a autonomia partidária não pode ser justificativa, portanto, para violar a norma legal que objetiva evitar a partidarização da administração pública. Quanto à suposta inconstitucionalidade da norma, tantas vezes alegada, ela não se verifica, ao contrário, está em consonância com o princípio da impessoalidade e da eficiência na administração pública, esculpidos no artigo 37 caput da Constituição Federal, que visa, como já referido, evitar a partidarização da administração pública. A alteração do artigo 31 da Lei 9.096 de 95 pela Lei 13.488 de 2017, indo na contramão dos princípios da eficiência e impessoalidade da administração pública e passando a permitir no seu inciso 5 a doação a partido de exercentes de função ou cargo público de livre nomeação, exoneração ou cargo ou emprego público temporário, desde que filiados, não pode retroagir para incidir sobre condutas que, à época da sua prática, importavam em doações vedadas. Não há que se falar, portanto, em aplicação retroativa das disposições previstas pela Lei 13.488, uma vez ser pacífico o entendimento de que as prestações de contas são regidas pela lei vigente à época dos fatos, tempus regit actum, além de ter que ser despendido o tratamento isonômico a todos os partidos políticos sem que se alterem as regras aplicáveis a exercícios financeiros já encerrados em razão do princípio da isonomia e da segurança jurídica, como tantas vezes já decidiu esse egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Portanto, não há que se falar em aplicação retroativa das alterações introduzidas pela Lei 13.488. Descabido também falar em aplicação da Resolução 23.546 para o exercício de 2017, de forma a permitir a doação por filiados durante todo o referido exercício, pois esta, expressamente, em seu artigo 65, refere que as suas disposições não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018. Apenas as normas processuais da resolução que retroagem, nos termos do seu artigo 65, parágrafo 1º, o que não é o caso. Ainda no que diz respeito à anistia prevista no artigo 55d da Lei 9.096 de 1995,
Essa Corte, no julgamento do recurso eleitoral 3592/2016, 621.0005, sob a relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, reconheceu incidentalmente a sua inconstitucionalidade formal e material. Portanto, não há como aplicar o artigo 55D da Lei 9.096/95, incluído pela Lei 13.831, reconhecendo-se a sua constitucionalidade quando esta Corte já decretou a inconstitucionalidade. Cumpre ressaltar, por fim, que o recebimento de doações de fonte vedada constitui irregularidade de natureza grave e insanável que, por si só, impõe a desaprovação das contas. Não há também que se falar em aprovação com ressalvas, considerando que o recebimento de recurso de fonte vedada, nesse caso concreto, importou em R$ 26.853,71, equivalente a 39,9% dos recursos arrecadados no exercício financeiro de 2017. A devolução de parte desse valor aos doadores fora do prazo ainda, mesmo que afaste a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia já devolvida, não deve ensejar a redução do percentual da regularidade em relação às receitas recebidas, que se mantém em 39,9% quanto à irregularidade. De qualquer modo, ainda que excluída a irregularidade o montante que foi devolvido fora do prazo legal, permanece importância irregular no valor de R$ 10.373,18, que representa 15,41% das receitas recebidas. Portanto, a sentença, no entender do Ministério Público Eleitoral, que desaprovou as contas da agremiação partidária diante do recebimento de doações vindas de exercentes de cargos de chefia e direção na administração pública, não merece reparos, devendo ser confirmada. Sucintamente, senhor presidente, e no que diz respeito também à aplicação das sanções, o parecer do Ministério Público é no sentido da manutenção da sentença que desaprovou as contas do partido. Muito bem. Então, com a palavra o eminente relator, desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo a todos os colegas aqui presentes, integrantes desta corte, uma saudação também especial ao doutor José Osmar Pumes, ilustre representante do Ministério Público, ao doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem também saúdo a todos os zelosos servidores desta casa, e de igual modo a todos aqueles que neste momento nos acompanham, seja através do YouTube, seja através de áudio. E gostaria, senhor presidente, também, nesse momento em que abrimos o calendário de 2021, relembrando que o ano de 2020, a Justiça Eleitoral deu provas de eficiência e trabalho, e inclusive fizemos eleições em meio à grande crise epidêmica, mas almejando a todos nós o bem maior que sempre nós precisamos, a base da vida, que é a saúde. E que essa notícia de que iniciam-se os procedimentos de vacinação, e aqui no país também, nos possa permitir voltar àquelas relações pessoais tão queridas e tão caras. E lembrando, claro, que todos sabemos que a vacina não é um apanágio e que é preciso a manutenção de cuidados ainda nessas fases. Portanto, endosso as palavras de Vossa Excelência e todos os demais que me antecederam, no sentido de desejar aos colegas, familiares e a todos saúde plena e um 2021 de grandes realizações. Quanto ao voto, senhor presidente, ele é extenso, eu tenho fazer um resumo bem sucinto, como é próprio, até porque adiantando na linha do bem elaborado e detalhado parecer do Dr. José Osmar Pumes, que sempre tem nos brindado com esse trabalho muito específico e que facilita os nossos julgamentos. Efetivamente, eu estou propondo o afastamento da preliminar, porque a sentença enfrentou as teses, e lembrando, inclusive, que o juiz pacífico na jurisprudência não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte, uma vez que ele identifique os fundamentos que amparam a sua decisão. E no mérito, a matéria já é recorrente, nós temos, a partir daquele precedente lembrado no parecer, onde esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do 55D,
e temos mantido essa orientação e lembro aos colegas que há, tramitando no Supremo, uma DIN da relatoria do ministro Lewandowski, que até hoje, inclusive, havia sido pedido uma liminar para a suspensão da eficácia dessa norma, e até hoje ela não está examinada no mérito, portanto, não vejo qualquer motivo para alterar e mantenho o reconhecimento da inconstitucionalidade pelos fundamentos lá expostos e que têm sido repisados aqui. E no restante, realmente ali aquelas estão dentro do conceito de autoridades públicas, aqueles contribuintes e doadores, induvidosamente. Nós temos já também reiteradamente decidido que a lei do tempo é a lei que regula os fatos, portanto não se aplica a esse caso. O partido efetuou a devolução do valor, e houve uma redução do saldo, mas como bem apontado no Ministério Público, que é o único pequeno reparo que o voto faz à sentença, mas não altera em nada a decisão, porque eu estou desprovendo integralmente o recurso, é que o cálculo do percentual é feito pelo valor integral, independentemente da devolução. Mesmo que fosse também, como apontado, ainda assim estaria em 15,41%, se eu não me engano, e de modo que também excedendo aquele limite em que se possa aplicar algum conceito de proporcionalidade. Então, em resumo, senhor presidente, colegas, o voto é no sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, desprovendo o recurso. É assim que voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já manifestado na rede. E não havendo, então vamos proclamar o resultado, sem antes dar uma informação que ainda ontem proferi o juízo de admissibilidade no recurso especial sobre esse tema, sobre a alegação de divergência, porque o Tribunal de São Paulo declarou a constitucionalidade. Então, já entrou o recurso especial e ainda ontem, né, doutor Rogério? Ainda assinei a admissibilidade aí para o TSE. Vamos aguardar. O senhor permite, senhor presidente? Eu tenho a impressão que o Tribunal Eleitoral de Minas também foi na linha da constitucionalidade. Eu acho que há essa divergência, sim. Eu tenho conhecimento do Tribunal de São Paulo, mas certamente agora o Tribunal Superior Eleitoral vai definir, mas enquanto isso nós temos a nossa jurisprudência consolidada aqui, né? Vamos ver o que o Tribunal Superior se manifesta. Bem, então, proclamando o resultado, o recurso 060.000635 de Novo Hamburgo, à unanimidade, rejeitaram a matéria preliminar e, no mérito, declararam a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 90.96/95, incluído pela Lei 13.831/19, mantendo o afastamento de sua aplicação ao caso concreto e negaram provimento ao recurso. O próximo julgamento da tarde é o recurso 060.000565, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, procedência de São Gabriel. É um recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores. Eu passo a palavra ao eminente procurador José Osmar Cumes. Obrigado, senhor presidente. Neste caso, o recurso dirige-se contra a sentença que julgou desaprovadas as contas, determinando a suspensão de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias de R$ 21.888,85 oriundas de fontes vedadas e R$ 23.736,55 de origem não identificada. O partido alega, em suas razões, nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de oitiva do tesoureiro da agremiação e, no mérito, assevera que os valores recebidos de fonte vedada não foram discriminados mês a mês, faltando transparência aos cálculos apresentados pelo órgão técnico. Diz que a decisão emanada do TCE do Rio Grande do Sul demonstra que os cargos alegados como sendo de chefia não detêm poder de decisão, não podendo ser enquadrados no conceito de autoridade, e também defende a aplicação imediata da anistia prevista no artigo 55D da Lei 9.096 de 95. Requer o retorno dos autos à instância de origem para que seja acolhida a prova oral pretendida e, subsidiariamente, a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. No que diz respeito
a preliminar, o pedido de produção da prova oral foi deduzido pelo partido nos seguintes termos, abre aspas, requer a oitiva do tesoureiro do partido para o fim de explicar os recursos apontados nos extratos de fontes não identificadas, sendo necessária a sua oitiva considerando que foi declarado revel, ainda assim sendo interesse do partido para sanar eventuais omissões, fecha aspas. Como dito, o tesoureiro do partido foi declarado revel porque, apesar de haver sido devidamente intimado para regularizar sua representação processual, não o fez. Por outro lado, a agremiação deixou transcorrer o prazo de 15 dias que lhe foi concedido para apresentar defesa e, sob pena de preclusão, requerer provas, conforme certidão que consta dos autos no ID 5599483, folha 7. Quanto ao pedido de oitiva do tesoureiro, só foi apresentado pela agremiação no prazo para alegações finais. Assim, esse pedido de produção de prova foi apresentado fora do prazo, estando, pois, coberto pela preclusão. E, além do mais, não há previsão legal para a coleta de prova testemunhal no rito da prestação de contas partidárias, onde a prova deduzida... Vamos aguardar um pouquinho, ver se restabelece a internet do Dr. Pumes. Caso contrário, o eminente relator pode ir adiantando o voto, já que tem parecer escrito nos autos. Vamos aguardar um pouquinho, senão passamos a palavra ao eminente relator. Caiu, presidente. Caiu, né? Então, quem sabe nós podemos adiantando, desembargador Gustavo, diante do parecer escrito existente nos autos, depois comunicamos o ilustre procurador do segmento da sessão. Então, com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effentella. Excelentíssimo senhor presidente do nosso tribunal, excelentíssimos colegas, demais integrantes da corte, deixo de toda forma a minha saudação ao Dr. Osmar Pumes, embora esteja fora da tela agora. A minha saudação também ao Dr. Rogério Vargas. Saúdo igualmente os servidores do Tribunal Regional Eleitoral que acompanham a sessão e saúdo também o público externo, advogados e pessoas em geral que nos assistem. Me associo a todas as manifestações anteriores no sentido de, não sei se o presidente vai querer que o doutor Pumes continue ou... Por gentileza. Doutor Pumes, como caiu a conexão e havia seu parecer nos autos, então passamos a palavra ao eminente relator para seguir a sessão, mas se Vossa Excelência quiser fazer algum complemento do parecer, senão o eminente relator prosseguirá com o voto. Não tem problema, senhor presidente. O parecer oral é no mesmo sentido do parecer escrito, que se encontra nos autos. Eu estava tentando resumir, considerando que é bastante extenso também, né? E eu tive um problema que minha internet caiu, então eu tive que retornar agora pelo celular, pelo 4G. Mas não há prejuízo. Tá certo. Agradeço. Muito obrigado. Então, retomando a palavra, eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pumes. Eu já o havia saudado, apesar do senhor estar ausente da tela momentaneamente, né? Mas, continuando, então, eu me associo a todas as manifestações anteriores que me precederam, no sentido da minha satisfação, da nossa satisfação de nos reencontrarmos todos com saúde e almejando que o ano de 2021 seja um ano melhor para todos e, sobretudo, que todos possamos, todos nós, nossos familiares de todos que nos assistem, de todos os servidores do TRE, enfim, que a população como um todo possa viver dias melhores diante dessa pandemia que tem causado tanto sofrimento e tanto prejuízo ao mundo inteiro e à sociedade brasileira em particular. Enfim, inicio, senhor presidente, manifestando o meu elogio ao parecer do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Regional Eleitoral, bastante extenso e no qual me baseio, e o meu voto vai exatamente na linha preconizada pela Procuradoria Regional Eleitoral. Eu
assim como foi a opinião da Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou afastando a preliminar de cerceamento de defesa levantada pela agremiação política, porque, efetivamente, se há algum prejuízo, e eu não acredito nisso, houve na defesa da agremiação neste processo de prestação de contas do Partido dos Trabalhadores de São Gabriel, é atribuível unicamente a ele próprio, já que no momento oportuno foi intimado para exercer, de acordo com o rito da prestação de contas previsto em lei, foi intimado para exercer o seu direito de defesa e se manteve absolutamente silente. Não bastasse isso, como bem colocou a Procuradoria Regional Eleitoral, sequer se cogita de produção de prova oral no rito da prestação de contas. Ademais, há também uma indevida inversão de papéis, ou uma indevida tentativa de inversão de papéis por parte da agremiação política, apontando um mau procedimento da área técnica no sentido da análise das contas, coisa que a própria agremiação deveria ter feito, que é o detalhamento mês a mês, se assim ela entendesse necessário e útil à apreciação das contas da agremiação. Não cabe à área técnica. A nossa área técnica, nós não precisamos de detalhamento mensal de doações, de contribuições a partido político, porque o que é analisado o que são analisadas são as contas do exercício financeiro como um todo, ou seja, o período de um ano. Estou, de igual modo, afastando a alegação de inconstitucionalidade do artigo 55D, exatamente na mesma linha que foi abordada no julgamento anterior. Nós temos a nossa jurisprudência consolidada nesse sentido, temos a ação direta de inconstitucionalidade encaminhada e pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, de sorte que não há por que, neste caso concreto, aplicar qualquer outro entendimento que não seja este que já está consolidado. A sentença, então, senhor presidente e demais colegas, impôs suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário por 6 meses e ao identificar o recebimento de recursos de origem não identificada e de fontes vedadas por parte do Partido dos Trabalhadores de São Gabriel. Quanto aos recursos de origem não identificada, sequer houve recurso, não houve insurgência manifestada no recurso da agremiação, de sorte que se trata de trânsito em julgado, ao menos parcial, da decisão de primeiro grau. Basta uma análise já procedida do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para se constatar que a esmagadora maioria das irregularidades está absolutamente mantida e configurada. Eu estou aqui no meu voto afastando algo como R$ 983 apenas no aspecto relacionado a fontes vedadas, porque, na mesma linha da Procuradoria Regional, estou entendendo que essas 5 ou 6 doações foram feitas por pessoas que, na verdade, ainda que haja o rótulo dos seus cargos de chefia disso, chefia daquilo, no âmbito do município de São Gabriel, da prefeitura do município de São Gabriel, na verdade, ponderadas as atribuições dos respectivos cargos, se verifica que não se enquadra no conceito de autoridade para efeitos de caracterização de doação por fonte vedada. Nesse sentido, senhor presidente e demais colegas, eu estou reduzindo o valor considerado como oriundo de fontes vedadas de R$ 21.888 para R$ 20.905, mantendo caracterizados os recursos de origem não identificada, o que importa uma redução do valor a ser recolhido pela agremiação de R$ 45.645 ditados na sentença para R$ 44.642,19 e mantida, portanto, no particular a sentença, no que atina a suspensão das cotas do fundo partidário, o recebimento das cotas do fundo partidário por 6 meses. É nesse sentido que voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os eminentes colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na mesma linha do voto do eminente relator. E não havendo, então, recurso 060.000565
São Gabriel, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O próximo é um recurso 060.002686, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, procedência de Taquara, e é um recurso também aqui do PT de Parobé, que está recorrendo contra a sentença que julgou desaprovadas as contas do partido. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Osmar Pumes. Obrigado, senhor presidente. Neste caso, o recurso é na prestação de contas do diretório municipal do PT de Parobé, abrangendo a movimentação financeira do exercício de 2017. A sentença julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo partido em razão do recebente recurso de fontes vedadas, autoridades públicas, como no julgamento anterior. Em vista disso, determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 575,96, deixou de aplicar multa sobre esse valor, considerando a realidade local e o não recebimento de recursos do fundo partidário naquele ano, e determinou a suspensão do repasse de recursos do fundo partidário pelo período de 6 meses a contar do trânsito em julgado da decisão. A agremiação partidária, em seu recurso, argumenta que os doadores não se enquadram no conceito de autoridade pública e ressaltou também o pequeno valor que, abre aspas, em tese, seriam provenientes de supostas fontes vedadas e que não afetam a confiabilidade e a regularidade das contas apresentadas, fecha aspas. E, nesse sentido, postulou a reforma da sentença para que as contas sejam totalmente aprovadas ou sucessivamente aprovadas com ressalvas. O processo diz respeito também, então, ao recebimento de recursos de detentores de cargo de chefia ou direção demissíveis ad nutum da administração pública, apontado pela unidade técnica, que atingiu um montante de R$ 575,96 nesse caso. É a questão que está regida pelo artigo 31, inciso 2 da Lei 9.096, de 95, e no que diz respeito às contribuições anteriores a 6 de 10 de 2017, na redação original, e a partir de 2017, a partir da vigência da Lei 13.048, as posteriores àquela data. Da mesma forma como ressaltado anteriormente, no julgamento anterior, essa previsão legal, mesmo na redação anterior, ela já era interpretada pela resolução TSE 22.585, no sentido de que o conceito de autoridade abrangia os detentores de cargos de chefia ou direção demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta da União, Estados e municípios, e, posteriormente, a partir da resolução TSE 23.464, a normatização passou a ser expressa nesse sentido, sendo que os exercentes de cargos de chefia e direção enquadram-se, portanto, agora expressamente, no conceito de autoridade pública para fins da vedação prevista no artigo 31, inciso 2. Portanto, não há dúvida, como não havia, de que de quem é considerado autoridade pública para fins da vedação legal de que se trata. Por outro lado, nesse caso, deve ser ressaltado que a agremiação prestadora não esclareceu a regularidade apontada quando lhe foi oportunizada manifestação nos autos. Por outro lado, apesar do recebimento de recurso oriundo de fonte vedada no valor de R$ 575,96, essa quantia representa aproximadamente 8,46% do total das receitas do exercício financeiro. Razão pela qual entendemos que essa irregularidade deve importar na aprovação com ressalvas das contas, na esteira da jurisprudência dessa Corte, conforme julgado que está reproduzido no parecer escrito, no recurso eleitoral 1526, de 14 de 5 de 2019, relatoria da desembargadora Marilene Bonzanini. Por outro lado, no presente caso, também o juiz eleitoral de primeira instância já havia deixado de aplicar multa, conforme se observa no seguinte trecho da sentença, que está no ID 5376933, folha 70, abre aspas. Considerando que o partido não recebeu o recurso do fundo partidário no exercício de 2017 e em vista da realidade local, artigo 49, parágrafo 2º, 1 e 2 da resolução TSE 23464, deixo de aplicar multa sobre o valor da importância apontada como irregular. De modo que entendemos que deve ser mantida a não aplicação da multa e
devendo, contudo, serem aprovadas as contas com ressalva, considerando o baixo valor da irregularidade constatada. Por outro lado, em que pese a previsão legal de suspensão das cotas do fundo partidário pelo período de 1 ano, entendemos que deve ser aplicado necessariamente o princípio da proporcionalidade, de forma a ensejar uma gradação da sanção de acordo com a representação percentual da irregularidade no tocante ao total das receitas recebidas. Considerando, portanto, que o montante de R$ 575,96 que são oriundos de fonte vedada representa aproximadamente 8,46% da receita financeira do exercício, a suspensão de novas cotas do fundo partidário, no entender do Ministério Público Eleitoral, deve ocorrer pelo prazo de 1 mês, em virtude dessa irregularidade, tendo em vista que a quantia irregular constatada não representa valor nominal significativo e equivale a baixo percentual diante do total de recursos arrecadados durante o exercício financeiro, e esse entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa egrégia corte. Portanto, finalizando, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para o fim de reformar a sentença para aprovar as contas com ressalvas e, portanto, manter a não aplicação da multa, considerando a aprovação, ainda que com ressalvas, manter a obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 575,96 relativo aos recursos de origem não identificada, sem incidência da multa, portanto, e manter a determinação de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, reduzindo o período de suspensão para 1 mês, nos termos do artigo 36, inciso 1 da Lei das Eleições, combinado com o artigo 47, inciso 2 da Resolução 23464 do TSE, aplicando-se, ao caso, o princípio da proporcionalidade. Seu parecer, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência e do nosso estimadíssimo vice-presidente e corregedor regional, eu cumprimento todos os colegas da Corte, desejando que 2021 tenhamos um ano muito profícuo e principalmente com muita saúde, que é o que o povo brasileiro todos deseja. Da mesma forma, quero render aqui minhas homenagens ao Procurador Regional Eleitoral, que sempre se ouve e atua, desempenha as suas funções com muita competência e diligência. E da mesma forma, ao nosso diretor-geral aqui presente, né, fazendo as homenagens que nós não cansamos de repetir da importância e da alta qualificação dos servidores desta casa que estão nos ajudando sempre. Da mesma forma, os advogados e a nossa assistência. Senhor presidente, o meu voto vai, boa parte, na linha do parecer do Ministério Público Eleitoral. Eu vou me permitir ler apenas 2 parágrafos bem singelos da ementa, da proposta de ementa deste julgado. Percepção de valores advindos de ocupantes de cargo de chefia ou direção demissíveis ad nutum na administração pública, em dissonância com o disposto no artigo 12, inciso 4º, parágrafo 1º da Resolução TSE 23.464/15. Falha que representa aproximadamente 8,46% do montante auferido pela GREI, ensejando a aprovação das contas com ressalvas e afastando a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário, conforme entendimento deste tribunal. Essa é a única dissonância com o parecer do Ministério Público. Determinada a manutenção do recolhimento da quantia irregular ao erário nos termos da norma de regência. Então, nesse sentido, senhor presidente, o voto é pela aprovação das contas com ressalvas, dando-se parcial provimento ao recurso. Este é o voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede, na mesma linha do voto do eminente relator. Em não havendo, então, proclamamos o resultado do recurso 060.002686 de Taquara. À unanimidade, deram provimento parcial ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do exercício financeiro de 2017 do Partido dos Trabalhadores de Parobé e afastar a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário e manter a determinação de recolhimento do valor de R$ 575,96 ao Tesouro Nacional. O último processo da pauta jurisdicional é o recurso 060.020586, procedência Passo Fundo, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli,
E eu passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Neste caso, trata-se de recurso interposto contra a sentença exarada pelo juízo da 33ª Zona Eleitoral de Passo Fundo, que acolheu o parecer do Ministério Público Eleitoral em primeira instância e julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular, que foi ajuizada pelo Partido da Social Democracia Brasileira em face de Rodinei Escobar Xavier Candeia, candidato ao cargo de vereador pelo PSL no município de Passo Fundo. O partido pretende, no seu recurso, que seja o representado condenado ao pagamento de multa e a retirada definitiva do vídeo publicado no Facebook, pois, no seu entender, contém informações inverídicas. Nesse sentido, a DUS não terá havido interferência do PSDB e do candidato Lucas Cidade no fato de o recorrido candidato a vereador não ter sido escolhido como candidato ao pleito majoritário pelo PSL, que é a matéria de que trata esse vídeo. A questão diz respeito à discussão a respeito da liberdade de expressão e o artigo 57D da Lei das Eleições consagra esse princípio na propaganda eleitoral por meio da internet, regulamentando o seu exercício e prevendo no parágrafo 3º a compatibilização desse exercício da liberdade de expressão com o direito fundamental à honra e à imagem, no sentido de que, sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. E esse mesmo dispositivo vem repetido essa mesma ponderação vem repetida nos artigos 10 e 27, parágrafo 1º da Resolução 23.610 do TSE. O artigo 10 prevê que a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. E o artigo 27 prevê que é permitida a propaganda eleitoral e, no seu parágrafo 1º, diz que a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. No caso específico dos autos, entendemos que não se verifica a veiculação de informação sabidamente falsa envolvendo candidatos no pleito em disputa no município em questão, tampouco que ofenda a honra ou imagem dos candidatos, como muito bem observado pelo Ministério Público Eleitoral em primeira instância, e conforme constou da sentença, que eu vou pedir vênia para ler um pequeno excerto, no seguinte sentido. Sua Excelência, ao sentenciar, asseverou: analisando-se a mídia acostada na exordial, verifica-se que se trata de vídeo em que o representado expõe aos seus potenciais eleitores os motivos pelos quais, no seu ponto de vista, não está concorrendo à Prefeitura de Passo Fundo, mas sim à Câmara de Vereadores da cidade. Os representantes aduzem que o vídeo possui conteúdo inverídico e, por esta razão, conhecimento público que o representado apresentou-se como pré-candidato a prefeito da cidade de Passo Fundo e representante como candidato pela a Justiça Eleitoral foi acionada diversas vezes sobre esse assunto e, do que se vê, as partes possuem pontos de vista bastante divergentes sobre isso. Assim, considerando que o vídeo trata sobre temática controvertida entre as partes, afigura-se prematuro determinar em limine a retirada do conteúdo das redes sociais do representado, sendo mais prudente instaurar-se o contraditório antes da decisão, sob pena de eventual ingerência no consagrado princípio da liberdade de expressão e pensamento. Ademais, importante considerar, como fez o Ministério Público, no sentido de que as críticas, por mais ásperas que sejam, poderão ser respondidas pelos representantes nas redes sociais ou mesmo durante o horário de propaganda eleitoral gratuita, para que, se quiserem, forneçam suas versões sobre o episódio. Mas a lei muito bem refere ao Ministério Público que não cabe à Justiça Eleitoral decidir qual a narrativa está adequada aos fatos que realmente determinaram a composição eleitoral em questão, que acabaria acontecendo se, porventura, o pedido que gerou o presente feito fosse acolhido. Nesse sentido, então, repete-se que não há qualquer ofensa à honra de candidatos ou a veiculação de informação sabidamente falsa, e o parecer, neste momento, retificando em parte o parecer escrito, considerando o transcurso do prazo das eleições, do prazo eleitoral,
do período eleitoral e do prazo de propaganda eleitoral, no sentido da perda do objeto quanto à retirada definitiva do vídeo postado no Facebook, nos termos do artigo 38, parágrafo 7º da resolução TSE 23610, que prevê que, realizada a eleição, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet não confirmadas por decisão de mérito transitada em julgado deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do conteúdo por mediação judicial autônoma perante a Justiça Comum. No que diz respeito à multa, o parecer é ratificado no sentido do desprovimento do recurso. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente desembargador, relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento os demais colegas, integrantes da Corte, uma saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, ao doutor Rogério Vargas, que secretaria esta sessão, na pessoa de quem eu saúdo também todo o corpo de servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, me associo inicialmente às manifestações dos colegas que me antecederam em relação à alegria de aqui estar nesta prática instalação do ano judiciário eleitoral, né, e desejando que possamos ter um profícuo ano de trabalho e, se Deus quiser, em breve, com uma solução científica e eficaz para a pandemia, que nos preocupa a todos. No presente caso, senhor presidente, meu voto vai praticamente na íntegra de acordo com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, por considerar que a manifestação publicada pelo candidato Rodinei nas suas mídias sociais está dentro dos exatos limites da liberdade de expressão, defendida não só pela Constituição Federal, mas também no artigo 57D da Lei das Eleições e também, como referido no parecer, o artigo 10 e 27, parágrafo 1º da Resolução 23610 do TSE. Não vislumbrei extrapolação do exercício de liberdade de expressão, tampouco a utilização de fatos manifestamente inverídicos. Da mesma forma, não vislumbrei qualquer ofensa à honra ou imagem de candidato ou agremiação política. O voto, então, senhor presidente, é no sentido do desprovimento do recurso, que engloba também a questão relativa à exclusão da mídia, das redes sociais, e tendo em vista o próprio julgamento do recurso. E a multa, via de consequência, tem o mesmo desiderado. É assim como voto, presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas se desejam fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na mesma linha do eminente relator. Em não havendo, então, proclamamos o resultado. Recurso 0600205/86 de Passo Fundo, à unanimidade, negaram provimento. Encerrada a pauta jurisdicional, colegas, nós temos 2 processos administrativos de requisição de servidor para as zonas eleitorais, ambos de minha relatoria. O primeiro é o 060000632, e se trata aqui de um pedido de requisição do servidor Marcel de Fraga Medeiros, que é servidor da Prefeitura Municipal de Viamão, para o cartório eleitoral da 72ª Zona Eleitoral. Estando todos os requisitos legais presentes e havendo interesse da Justiça Eleitoral, meu voto é pelo deferimento do pedido de requisição. Os colegas estão de acordo, então proclamamos este resultado. O processo administrativo 0000632, a unanimidade, deferiram o pedido de requisição. O processo seguinte, também sobre o mesmo tema, é o 060000717,
de minha relatoria também, e se trata aqui de um pedido de requisição da servidora Jaqueline da Silva de Souza, também da Prefeitura de Viamão, para o cartório eleitoral da 72ª Zona Eleitoral. Também, estando presentes os requisitos e havendo interesse da Justiça Eleitoral, interesse e conveniência, o voto é pelo deferimento do pedido de requisição. Consulto os colegas que estão acompanhando, então, a unanimidade, o processo administrativo 060.000.717, a unanimidade deferiram o pedido de requisição. Bem, colegas, então chegamos ao final da nossa primeira sessão do ano de abertura do ano judiciário e, mais uma vez, agradecendo a Deus a saúde que tem nos concedido, tem nos trazido até aqui e que esperamos nos permita mais um ano de trabalho e dedicação à Justiça Eleitoral. A próxima sessão de julgamento é no dia 22 de janeiro, amanhã, sexta-feira, 22 de janeiro, às 10 horas da manhã. Às 10 horas, doutor Rogério, só para confirmar? Tá, perfeito. Então, amanhã, sexta-feira, 22 de janeiro, 10 horas da manhã, agradeço a participação de todos, desejo a todos e a nossa assistência, todos os servidores, todos os magistrados, ao procurador eleitoral, uma boa tarde, um muito bom trabalho e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Bom trabalho.